Boa noite. A aprovação na Câmara Federal do projeto de renegociação das dívidas dos estados, sem as alterações que penalizavam os servidores públicos, foi comemorada por policiais e bombeiros militares que mantinham um cerco ao prédio do comando da PM em Belo Horizonte. Representantes da categoria que saíram às ruas em protestos ontem e hoje mantinham uma vigília no Copom, ao lado da Praça da Liberdade, aguardando a votação dos deputados em Brasília e que ficou em 296 votos favoráveis, 12 contrários e 3 abstenções. A revolta dos militares era devido à parte do texto do projeto, que acabou excluída, mas que previa o congelamento dos salários dos servidores estaduais e o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Pela manhã, quando ainda não se sabia do resultado da votação do projeto de lei parlamentar, um grupo enorme de policiais e bombeiros militares protestaram e fizeram passeata em Belo Horizonte. Os manifestantes que se reuniram na Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho, saíram em passeata em direção à Praça da Liberdade. A pé e em motos, eles desceram a Avenida Álvares Cabral, ocupando uma extensão grande da via. A imagem dá a noção da quantidade enorme de gente que participou deste protesto. O reflexo da passeata no trânsito foi imediato. Várias ruas da região centro-sul da capital ficaram congestionadas, como mostra este aplicativo de celular que revela em desenhos de veículos agrupados os locais onde o tráfego estava parado. Os militares, boa parte de folga ou de férias, foram para a frente do prédio do comando da PM, na Alameda dos Despachos, ao lado do Palácio da Liberdade. Lá dentro, o comandante-geral da PM, Marco Antônio Bianchini, sinalizava que o projeto seria votado sem as exigências que motivaram a insatisfação dos policiais e que, por isso, não haveria greve. Olha, houve no início do turno um retardamento das pessoas em sair para o serviço. Orientei os comandantes a conversar, mostrar para eles justamente que essa questão do 257 já estava vencida. Hoje? Conversar com eles hoje pela manhã e aí então mostrar para eles a responsabilidade que eles têm e como eles são conscientes disso, eles são a tropa hoje, nosso soldado no soldado ao coronel, são pessoas bem conscientes e capazes de entender e não se deixar levar por uma manipulação política. Eles foram trabalhar e prestar o serviço para a sociedade. O comandante também condenou as mensagens compartilhadas em redes sociais da internet que geraram temor pela insegurança entre a população. Nós tivemos, desde ontem à noite, algumas transmissões maldosas via WhatsApp de pessoas mal intencionadas tentando paralisar o serviço da Polícia Militar e provocar o caos social no Estado. O que nós fizemos hoje pela manhã foi falar com os nossos comandantes para ir conversar com a tropa, mostrar para eles a importância que a Polícia Militar, que nós militares estaduais, tanto a PM quanto o Corpo de Bombeiros, temos perante essa sociedade. Então, portanto, aqueles que tentaram de forma maliciosa fazer isso, eles não encontraram respaldo, que a tropa está trabalhando. A população respira aliviada com o fim desse movimento. E também uma inspiração aí para protestos bem organizados para pressionar nossos governantes. A queda de uma árvore sobre carros na Avenida Amazonas, perto da Praça Raul Soares, ajudou a tumultuar ainda mais o trânsito na região centro-sul de Belo Horizonte no começo dessa tarde. Veja aí, 2 veículos que seguiam em direção ao centro foram atingidos, mas ninguém ficou ferido. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram para o local entre as ruas dos Timbiras e Aimorés e cortaram o tronco. Uma equipe da BH Trans também foi empenhada porque o trânsito ficou totalmente interditado na Amazonas. O congestionamento chegou até o bairro Gameleira. Um homem foi preso suspeito de comandar um grupo que invadia e roubava asilos de 2 bairros da capital. Uma funcionária que trabalhava nas casas de repouso é investigada por repassar as informações das vítimas à quadrilha. O carro para na porta da casa de repouso por volta das 6 da manhã. Poucos minutos depois, o homem mais um menor saem com os produtos roubados. Um outro adolescente estava no veículo. De acordo com a Polícia Civil, Raimundo Antônio Batista de Brito, de 26 anos, entrou armado nas instituições. Além de levar dinheiro, celulares e TV, ele é suspeito de agredir um idoso. Um dos pacientes
tentou reagir aí ao roubo, né? E foi agredido, empurrado, caiu ao chão aí com a conduta do autor. As investigações mostraram que Raimundo foi auxiliado por uma cuidadora de idosos que trabalhava nos locais. Segundo a delegada, a mulher é Lívia da Silva Bavose. Por enquanto, a justiça negou o pedido de prisão dela. A polícia diz que, além do carro usado no crime ser dela, a mulher passou informações bem específicas para Raimundo, com quem teve um relacionamento. Ao render os pacientes e os funcionários, pediu que tivesse acesso às bolsinhas, que são os termos utilizados aí para a guarda dos pertences dos pacientes, ou seja, ele já conhecia aí as regras das casas. Os crimes aconteceram nos bairros Santa Amélia e aqui no Nova Floresta. De acordo com a Polícia Civil, a cuidadora de idosos que auxiliou o principal suspeito com todas as informações trabalhava como folguista nessas duas casas e também em outras 6 instituições, que, segundo a delegada, seriam os próximos alvos dos criminosos. Raimundo foi preso em casa, em Santa Luzia. A polícia diz que ele não trabalha e é sustentado pela mãe, que é idosa. Ele nega envolvimento nos crimes. Eu não roubei, não. Um motivo de inquérito, eles estão fazendo a investigação corretamente, eu sou um suspeito, eu estou agindo corretamente junto com eles. Um ônibus foi completamente destruído nessa tarde por um incêndio em Contagem. Há suspeita de que alguém tenha jogado uma bomba no veículo, mas isso ainda está sendo investigado. O coletivo da linha 03A estava parado no ponto final, no bairro 5. Rapidamente, as chamas se espalharam e chegaram a atingir a rede elétrica. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros usaram cerca de 5.000 litros de água para apagar o fogo. Uma cratera se abriu dentro de uma sala de aula, colocando em risco a segurança de alunos e professores em Varginha, no sul do estado. Alguns estudantes chegaram a cair dentro desse buraco. A cratera se abriu no último sábado nesta escola de formação de seguranças, que fica na Avenida Plínio Salgado, em Varginha. No momento do desabamento, vários alunos estavam na sala de aula. Eles foram engolidos pelo buraco de cerca de 5 metros de profundidade. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Nós tivemos pessoas que caíram dentro daquela cratera e machucaram, graças a Deus, foram ferimentos assim, não foram graves. Segundo o boletim de ocorrência, um engenheiro da Secretaria de Obras que acompanhou os trabalhos informou que a prefeitura já havia notificado os responsáveis pela escola para desapropriar parte do prédio, que teria sido construído em área irregular que pertence ao município. Foi construído numa área e quando nós nos instalamos aqui nessa área, nós não tínhamos essa informação. Nós tínhamos sim o galpão que foi alugado e onde oferecia a documentação necessária para que nós funcionássemos, com o alvará inclusive da prefeitura. Gilcinei afirma ainda que a escola está prestando toda a assistência às vítimas e que em nenhum momento recebeu alguma notificação oficial da prefeitura. A escola vai responsabilizar sim, a escola vai noticiar, vai entrar com processo contra a prefeitura. Isso é certo. Se eu tivesse essa notificação pronta, a Defesa Civil deveria estar interditando não somente a escola, não. O comércio do lado aqui da construção, as residências aqui, tem que ser retirado todo mundo aqui. Moradores e comerciantes da região estão cada vez mais preocupados com a situação e pedem providências. Faz tempo já que o pessoal está reclamando. Na penúltima enchente mesmo que teve, já teve várias reclamações, o prefeito com o vice-prefeito teve aqui no local, mas só que por enquanto não foi nada resolvido, né? A Prefeitura de Varginha informou que as construções irregulares em cima de manilhas aumentaram os problemas na avenida que foi mostrada na reportagem. Alguns processos já estão sendo analisados pela Justiça. Em relação à Escola de Formação de Seguranças, a Prefeitura disse que no ano passado a direção e o dono do imóvel se comprometeram a fazer a mudança do local, o que não aconteceu. A chuva dos últimos dias ajudou a aumentar o nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana da capital. O conjunto que forma o sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento da Grande BH, pela primeira vez em 2 anos e meio, alcançou o patamar de 60% de água armazenada. Com a chegada de dezembro, a chuva veio de forma intensa nesses primeiros 16 dias, garantindo a escalada da água acumulada.
No Rio Manso, por exemplo, o nível de água chegou a 78% da capacidade total. Já em Vargem das Flores, a porcentagem foi de 55%. No reservatório Serra Azul, o nível de água chegou a 34%. Vale lembrar, né, gente, que mesmo com os níveis dos reservatórios sendo positivos, ainda é preciso economizar água. Já já você vai ver qual é a nova moda do verão que começa nessa madrugada. É o bronzeamento com marquinha de fita isolante feito na laje aqui em BH. Veja agora como é que fica o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. O primeiro dia do verão terá céu parcialmente nublado no norte, no leste e no centro do estado. Nas outras regiões, há possibilidade de pancadas de chuva rápidas. Na capital, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Os termômetros devem variar entre os 20 e os 31 graus em Vazante. Vão dos 14 aos 28 em Senador Amaral. Em Palma, a temperatura oscila entre os 23 e os 35 graus. E em Curvelo, mínima de 20 e máxima de 32. A família de uma jovem de Betim está angustiada depois que ela sumiu de casa há 2 semanas no bairro São João. Thaís Moreira de Oliveira, de 20 anos, saiu sem avisar para onde ia. Os parentes acreditam que a moça mantinha contato com alguém pela internet. Essa pessoa teria convencido a jovem a fugir. Qualquer informação sobre a Thaís pode ser repassada pelo número 0800 28 28 197. O homem que deu um soco e um chute em uma segurança de um clube de Três Corações, no sul do estado, no último fim de semana, foi transferido para um presídio da Grande BH. A Procuradoria Especial da Mulher do Senado repudiou a agressão. Na moção de repúdio, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado ressaltou que acompanha os desdobramentos judiciais do caso, previstos na legislação para coibir a violência contra as mulheres. A nota ainda destacou que a violência cometida por Luiz Felipe Neder mostra a cultura machista, que semeia a violência de gênero, desafiando qualquer autoridade. A Procuradoria também lembrou que o caso da agressão que aconteceu em Três Corações é de interesse internacional e que afeta os direitos humanos das mulheres e também de toda a humanidade. Segundo a Polícia Civil, Luiz Felipe Neder foi transferido nesta segunda para a região metropolitana de Belo Horizonte e permanece preso. O local exato onde ele está não foi divulgado por questões de segurança. A Câmara Municipal de Contagem aprovou hoje a volta da cobrança de IPTU para donos de imóveis residenciais na cidade. A votação em segundo turno foi aprovada por 15 votos a 5. O prefeito Carlim Moura tinha enviado um projeto de lei complementar de reajuste do valor do IPTU para 2017 em até 10%, mas para quem já paga o imposto. Durante a votação, 16 vereadores entraram com uma emenda que trouxe a cobrança de IPTU para qualquer imóvel avaliado em mais de R$150 mil, exceto para aposentados residentes que só tiverem um imóvel e que tenham renda mensal de até R$5.190. Agora, esse projeto será enviado para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. A isenção para donos de imóveis residenciais em Contagem valia desde 1989. O IPTU, desde então, é só para donos de lotes vagos, comércios e proprietários de áreas acima de 720 metros quadrados. Ainda nesta edição, você vai ver a onda do verão, que é o bronzeamento com marquinha de fita isolante. Tem dono de laje lucrando com o tratamento dado a quem quer curtir a pele com saúde. E no próximo bloco, tem o apelo ao gesto solidário dos doadores de sangue neste fim de ano, quando mais gente precisa receber e os estoques têm que ser reforçados. Moradores de Ribeirão das Neves, na Grande BH, reclamam que a falta de coleta de lixo continua por lá. Em locais como o bairro Landi, já dura mais de um mês. Há mais de 40 dias não é feita nenhuma coleta de lixo, já reclamamos e nenhuma solução foi feita. Vem, traz a caçamba, abandona aqui, não traz o caminhão, não busca nada. E com essa chuva a situação da gente está bem pior. Olha aqui para você ver, isso é uma caçamba de lixo. Quem é que vai buscar essa caçamba? Manda um caminhão que os moradores
coloca os lixos dentro. Se não tem verba para pagar os funcionários, manda um caminhão que a gente pode encher esses caminhões aqui dentro, porque tá difícil. O nosso Feliz Natal, como vai ser? Desse jeito? No meio do lixo? Aí, Ribeirão das Neves, perdimos uma resposta de vocês que nos ajude. Por quê? Não tem jeito de viver no lixo. O lixão é onde? É aqui? Bom, segundo a Prefeitura de Ribeirão das Neves, a coleta de lixo ainda está sendo regularizada no município depois que houve uma paralisação da empresa terceirizada que presta o serviço na cidade. A Prefeitura informou que ainda nesta semana vai fazer um mutirão de limpeza para retirar o resto da sujeira das ruas. O fim de ano é um período crítico para os bancos de sangue de todo o país. Com a chegada do verão, das férias e das festas, as doações caem e o número de transfusões nos hospitais aumenta. Essa é a sala de captação do Hemocentro de Juiz de Fora. As cadeiras vazias preocupam. Faltando poucos dias para o Natal, o estoque de sangue do Hemominas em todo o estado está baixo. Pensando nisso, o Wesley, todos os anos, vem fazer uma boa ação. É sentido de conscientização mesmo, né, da população, de que nessa época do ano, acho que o pessoal precisa muito dessa doação, né, porque é questão de acidentes, as coisas, e eu acho que é um incentivo. O presente de aniversário de 17 anos da Maria Luísa foi ajudar ao próximo. Porque tem gente que precisa e eu acho que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais o mundo melhora. Eu me sinto muito orgulhosa, né? Porque eu já tentei doar, né? Mas eu não pude porque eu tive hepatite A quando criança e essa foi a vontade dela. O Hemocentro Regional de Juiz de Fora atende a 58 hospitais de 28 cidades da Zona da Mata, Campo das Vertentes e uma parte do sul de Minas. Os sangues do tipo RH negativo são os que apresentam maior desfalque, sendo que o A e o O negativo estão 10% abaixo do nível satisfatório em toda a rede. Quem doa sangue tem direito ao abono do ponto de trabalho no dia da ação. O processo dura menos de 1 hora. Ele vai fazer um cadastro, né, passar pela triagem clínica, a triagem hematológica, que é um furinho no dedo, e depois ele vai fazer um lanche, aí sim que ele vai para a sala de doação. Para coletar uma bolsinha no máximo de 450 ml, demora no máximo 12 minutos. Quem pode doar é quem tem entre 16 e 69 anos, sendo que os menores têm uma restrição, tem que pegar uma autorização ou vir acompanhado dos pais, e que quem tem mais de 60 anos tem que ter doado pelo menos uma vez antes dos 60. Pesar acima de 50 quilos, não ter tido hepatite após os 11 anos de idade. O importante, não vir em jejum e principalmente trazer o documento oficial e original com foto. Na página da Fundação Hemominas estão todas as informações sobre as doações de sangue, incluindo o endereço das unidades em todo o estado. A seguir, com o verão chegando, tem muita gente investindo no bronzeamento com fita isolante na laje, claro. A gente mostra tudo já já. Nosso verão começa amanhã, quarta-feira, às 8h44 da manhã, horário de Brasília. Para muita gente é hora de mudar a cor da pele, de acordo com a estação na moda tropical. Mas aumenta a procura por uma técnica de bronzeamento que virou febre entre famosas e anônimas de várias partes do país. No lugar do biquíni, fita isolante, que vai garantir as marquinhas desejadas pelas mulheres. Quem se bronzeia não abre mão de ter aquela marquinha. Há 12 anos, Adriana trabalha como personal bronzer e há 3 implantou a novidade em Belo Horizonte. O biquíni é montado no corpo da cliente e vem daí a garantia de uma marquinha perfeita. A fita isolante ela deixa a marquinha mais definida, mais bonita. O bronzeamento natural, por isso que tem a fita isolante, ele deixa a mulher bem sensual. O bronzeamento é natural. A mulher chega, tem a pele preparada com protetor solar e o rosto coberto com uma toalha. Durante a exposição ao sol, os cuidados são vários. De 10 em 10 minutos, a pele é hidratada com água. Pode ficar o dia inteiro na praia, na piscina, que o bronze e a marquinha nunca fica igual aqui. E o tempo também é menor, né? A gente que anda na correria, então você vem aqui meio, tipo, no meio da manhã você já sai bronzeada.
Para conseguir a tonalidade ideal, Adriana usa bronzeadores específicos para cada tom de pele. A exposição ao sol também é controlada. Pele morena, 1 hora de frente, 1 hora de costas. O bom fazer de 1 a 3 sessões para obter um resultado bem positivo, né? Porque a primeira sessão desenha, segunda sessão corrige, terceira sessão finaliza. E as novidades por aqui não param. Quem vem pegar aquele bronze pode sair da sessão com uma tatuagem solar. A combinação de desenhos e sol traz um resultado diferente. Cada sessão de bronzeamento custa R$100 e são atendidas por vez até 8 mulheres. Que a marquinha fica perfeita, não é igual o biquíni, né? Então sai daqui bem sensual, bem sexy. Eu gosto muito, não troco por nada. Mesmo com os cuidados, este dermatologista alerta para a exposição excessiva ao sol. Os cuidados são os mesmos de quem está se expondo ao sol, né? Os riscos e os malefícios são os mesmos. O que preocupa um pouco é a frequência com que isso é realizado, e toda vez que a pessoa estiver se expondo ao sol, por maiores que sejam os cuidados, a radiação ultravioleta vai estar atingindo a pele e provocando os malefícios, quais sejam a médio prazo, que é o envelhecimento da pele, surgimento de manchas, surgimento de rugas e até mesmo do câncer de pele. Vaidade a toda prova, né? O Jornal da Alterosa fica por aqui. Você assiste agora o SBT Brasil com o Noticiário Nacional. Para você, boa noite. Até amanhã.